Bom dia, comunidade Resgate, bom dia, querido irmão. Dia 13 de março, neste segundo domingo da Quaresma, estamos juntos aqui na Lexio Divina com o Evangelho que o Senhor traz para nós hoje, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 28, o Evangelho da Transfiguração. Juntos, vamos meditar, vamos mergulhar naquilo que Deus quer falar para nós. Exatamente nesse Evangelho, Deus tem uma mensagem particular para cada um de nós. Juntos, vamos lá. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, para que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com sua sombra. E os discípulos, vendo desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouviu? E enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que se tinha visto. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra o Senhor traz para nós e onde nós aqui podemos transcender, podemos contemplar a grande proposta desse Evangelho para cada um de nós essa manhã de domingo. Esse Evangelho da Transfiguração. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Sabemos nós que Jesus sempre tinha esse costume de subir ao monte para orar, para estar em comunhão com o Pai, para transcender as realidades desse mundo e estar mais perto e ter intimidade com o Pai. A primeira grande proposta desse Evangelho para nós, irmãos da comunidade Resgate, é exatamente essa. O Senhor que nos chama para a intimidade, para subir ao monte. E quando eu falo subir ao monte, eu não estou me referindo fisicamente. É claro que há pessoas que gostam de fazer isso e é louvável, mas quando eu falo subir ao monte, eu estou falando buscar a intimidade com Deus. É interessante que nós podemos até perguntar: Jesus tinha necessidade de estar sempre em oração? E por que Jesus fazia, se ele já era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho bem amado? Pois é, queridos, aí você vê como Jesus sempre buscava intimidade, ele buscava momentos de solidão para estar com o Pai, para elevar-se. Então, nesse momento, a primeira e grande proposta desse Evangelho é este convite para subir. Enquanto a palavra fala subir ao monte, é exatamente isso, esse convite para se elevar em oração.
E quando nós falamos aqui em elevar-se em oração, é um passo muito importante que nós hoje, nessa manhã, temos que nos perguntar. O Senhor nos convida a ter uma vida de intimidade com Ele. E o que tem nos roubado disso? O que tem nos tirado disso? O Senhor nos convida a termos uma vida de oração, a termos uma vida que busca a sua presença, que busca a sua face, que busca essa comunhão com o Eterno. E o que está nos tirando, nos afastando, nos dissipando disso? É exatamente a proposta da oração que nos tira, que nos faz transcender a figura deste mundo, que nos tira das realidades humanas, para o Senhor mostrar para nós que o seu reino não é deste mundo. Que o seu reino não é deste mundo. Interessante que Moisés e Elias discutiam com o Senhor a morte dele, né? O que ele tinha que passar, o que ele haveria de sofrer. Interessante ouvir isso, né? É interessante pensar nisso. Como que a reação dos apóstolos naquele momento, né? De ter uma experiência sobrenatural deste nível, né? E o que ela traz para nós de revelação. Primeiro, que é importante analisar o contexto, que antes que acontecesse a cena da transfiguração, nos discursos que o Senhor fazia para seus apóstolos, ele tinha sido bem recisivo, bem duro, quando ele falava que era necessário, para seguir a ele, era necessário tomar sua cruz e segui-lo. Porventura, alguns discípulos ficaram desanimados por causa dos alguns discursos que Jesus fazia, como desse tipo. E com a manifestação da transfiguração, Deus revela aos apóstolos a glória do seu Filho. Há uma confirmação de fé apostólica. Outra proposta desse evangelho: para que nós possamos confirmar a nossa fé, nós precisamos nos elevar. Para que a nossa fé ela seja confirmada, nós precisamos transcender. Transcender significa não estar preso à figura desse mundo, não estar preso às realidades desse mundo, não se deixar escravizar. Exatamente, nós podemos concluir, irmãos, que quando Jesus fez lá na frente o anúncio da sua paixão, e Pedro disse que o Senhor te livre disso, Senhor. E Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Então exatamente isso é a glória, o mundo, as seguranças do mundo, o medo de sofrer, o medo de morrer, o medo de passar privações, o medo do sofrimento, o medo da dor, faz com que nós busquemos a segurança deste mundo. Porém, esse mundo ele não dá uma segurança, ele não oferece segurança. E fica aqui a grande pergunta: qual é a segurança que esse mundo nos dá? Qual é a segurança que o dinheiro que nós temos nesse mundo dá? Qual é a segurança que o status, que a posição social, que aquilo que você passa uma vida inteira para conseguir, de fato ela te dá? É uma segurança momentânea, uma segurança efêmera. Claro que nós buscamos naturalmente uma vida confortável, uma vida digna, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa segurança que nós nos apegamos exageradamente, dessa segurança que prende tanto a nossa vida que a gente perde a comunhão com Deus. É uma busca tão desenfreada pela segurança do mundo, pela segurança que o dinheiro pode te dar, pela segurança que os bens podem te dar, que te prendem, que te escravizam na busca dessa realidade. E com isso você perde a sua comunhão com Deus, querido. Não tem para onde, é como a gente costuma falar popularmente, não tem para onde. Quando nós estamos 24 horas focados em um objetivo meramente humano, terreno, porque tem coisas que você busca na sua vida que demanda toda uma vida de esforço.
E que se você não tiver cuidado, você vai sendo afastado da comunhão de Deus. Nessa manhã, o Senhor te chama a transcender, a subir o monte, a subir o Tabor. O Senhor te chama a subir o Tabor para ter intimidade com Ele, porque Ele quer te revelar a sua glória. Assim como os apóstolos, o Senhor nos chama nesse domingo a que nós possamos ter essa busca intensa de intimidade, de comunhão com Ele, pois Ele quer revelar-nos a sua glória. Mas para isso acontecer, nós temos que despertar do sono. Assim como os apóstolos que adormeceram, que não aguentaram, Jesus chamou, eles pegaram no sono e eles tiveram que despertar do sono para ver a glória do Senhor. É claro que isso é um chamado que nos convida hoje a despertar desse sono que nós vivemos. Há quantos de nós, há quanto tempo tantos de nós vivemos num sono que o mundo colocou em nós, que o desejo, que o apego desordenado deixou em nós, um sono profundo. Tantos de nós, quanto tempo, meu irmão, eu segui Jesus Cristo com a minha vida, a minha alma, o meu coração mergulhado nesse sono, achando que eu estava fazendo a vontade de Deus, achando que eu estava plenamente conforme a vontade do Senhor, enquanto não estava. E o quanto eu preciso despertar desse sono, esse sono que é a ambição, esse sono que é o egoísmo, esse sono que os ídolos, esse sono profundo, esse adormecimento que os ídolos que existem dentro de nós, dentro de mim, colocam em nossa vida, nos cegam de enxergar que a glória de Deus está diante de nós. Isso é muito sério, irmão. Aí o Senhor nos bota diante de uma comunidade que para nós é um instrumento de santidade de Deus, é a própria voz de Deus falando para nós o tempo todo, dando sinais, nos chamando. É igual Jesus que está nos chamando para o Tabor. Exatamente isso, a comunidade Resgate é Jesus próprio nos chamando para o Tabor, nos chamando para a intimidade. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a comunidade Resgate tem sido esse Jesus do Tabor nos chamando para a intimidade, nos chamando para elevar, para subir, nos chamando para ser elevados à presença dele, para nos desprendermos da figura nesse mundo, porque este mundo passa. E o tempo todo o Senhor está dando palavras, o Senhor está convidando e está pedindo para que os irmãos despertem do sono. E nós insistimos em ficar dormindo. E Deus confirma a sua glória quando Ele diz: esse é o meu filho amado, escutai-o. Aonde foi que Deus plantou você? Deus vai confirmar isso. Deus tem confirmado isso. Deus vai confirmar na tua vida particular o lugar que você tem que estar, a voz de Deus onde você tem que ouvir, onde você precisa se elevar, como e quando você precisa se elevar. E muitas vezes o Senhor vem fazendo isso e a gente não escuta, e é preciso que alguma coisa aconteça. Na maioria das vezes é preciso que alguma coisa aconteça em nossa vida particular para que a gente passe a enxergar a glória de Deus, enxergar o quanto esse Deus que nos ama quer ter intimidade conosco. Essa é a maior proposta desse evangelho, dessa Léxio Divina de hoje. O Senhor que nos chama a despertar do sono para estar íntimo, para ter intimidade com Ele, para subir ao Tabor. E é tempo, irmãos. O tempo é breve, o tempo é urgente e nós precisamos acordar o quanto antes possível para nos elevar na presença de Deus. A segunda grande proposta desse evangelho para essa Léxio de hoje é que nós precisamos buscar
dentro dessa elevação de subir o Tabor, de buscar a presença de Deus, sermos homens que escutam a voz do Senhor. Escutai sua voz. Se você não percebe, no final desse evangelho, há uma ordem expressa do Eterno. No final desse evangelho há uma ordem direta do Eterno. Escutai sua voz, escutai sua voz, escutai sua voz, escutai sua voz. Aonde foi que Deus te plantou, abençoado? Para onde foi que Deus te chamou? Para que comunidade Deus te chamou? Quais são teus superiores? Qual é o teu fundador? Qual é a voz de Deus que fala para ti nessa comunidade? Esse evangelho ele está gritando para nós hoje: escutai-o. Qual foi o caminho de santidade que Deus escolheu? Qual foi a comunidade que Deus te deu? Eu não preciso da resposta, você já tem essa resposta. Nós seremos cobrados por termos ou não escutado a voz do Senhor, aonde Deus plantou a gente. Aonde você foi chamado? Qual o caminho que Deus te deu para a sua glória? Aonde é que quais os instrumentos Deus usa para falar com você, para se manifestar a você? Esse é o meu filho amado que se manifesta na comunidade Resgate. Escutai sua voz. Para mim, João Paulo, isso está muito claro. E em diversos períodos da minha vida, Deus vem me falando isso: escutai sua voz. Escutai sua voz, meu filho, porque eu venho falando, eu venho exortando, eu venho te chamando, eu venho convocando. Nós precisamos abrir, meus irmãos, os ouvidos da alma, para estarmos atentos, porque os tempos são breves e Deus tem pressa em realizar seus desígnios em nossa vida. Não percamos mais tempo, irmãos. Comunidade Resgate, não percamos mais tempo em estar atentos e prontos para obedecer a esse Deus, enquanto há tempo, irmãos. Enquanto há tempo. Exatamente, eu fico por aqui. Convoco cada irmão aqui, que nesse momento acompanha essa Léxio, para prestar atenção a esses dois movimentos do Evangelho de hoje. A grande convocação do Senhor para subir, para se elevar em oração, para estar na presença dEle, e a ordem do Pai Eterno, e a ordem do Senhor do Eterno. Esse é o meu filho, escutai sua voz. Aonde é que Deus fala com você? Qual é a boca de Deus na comunidade Resgate? Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu tenho total consciência de qual é a boca que Deus usa para falar comigo dentro dessa comunidade. Claro, Deus fala com a gente através de vários irmãos, mas Deus escolheu uma fonte na qual Ele fala pessoalmente comigo, que é o meu fundador Sérgio Erilson. Eu convoco aqui os irmãos a dobrarem seu coração junto comigo nessa simplicidade desse evangelho, mas também nessa profundidade, para atentarmos para isso, irmãos. Há um chamado de Deus muito grande para a vida de cada membro da comunidade Resgate. E esse chamado de Deus é estar em comunhão. Que você só vai ser capaz de transcender, de se elevar em Deus, quando você estiver em comunhão com o carisma fundante, com a voz de Deus através do nosso fundador. E você entende por que eu estou falando isso. E se você não entender, um dia, quando Deus manifestar na sua vida a graça, porque não é um mal, é uma graça, de você precisar, agora de você precisar mesmo da voz dele através desse chamado, você vai abrir os olhos, irmãos. Enquanto você estiver olhando pelos olhos da carne, enquanto você estiver apegado às suas razões humanas, enquanto você não se permitir elevar-se em oração, em comunhão,
Você não vai enxergar, você não vai entender, você vai ficar buscando desculpas e justificativas para não ouvir a voz de Deus. Mas eu quero que você saiba que não é por causa de aviso, por falta de aviso, de orientação, que você não vai parar para ouvir a Deus. Escuta enquanto é tempo, porque Deus te chama, porque os tempos são breves, porque Deus tem pressa. Amém? Agradeçamos ao Senhor, louvemos a Ele por sua palavra, por sua ordem, por seus chamados em nossa vida. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome.